Oi, Glauco, bom dia. Bom dia a quem está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual pela Rádio Brasil Atual e pela TVT. A gente vai falar nesse momento, Glauco, sobre o Chile. E a nossa convidada é a Nicole Berti, doutoranda em Ciência Política pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Unicamp, também integrante da Rede Internacional de Politólogas e coordenadora da Rede de Cientistas Políticas do Chile. Buenos dias, né, Nicole? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Nós aqui estamos em recebê-la, viu, Nicole? Mas vamos lá, vamos começar aqui pelo gabinete ministerial, né, que foi apresentado pelo recém-eleito presidente do Chile, o Gabriel Boric, na sexta-feira. Teve uma repercussão importantíssima durante todo o final de semana, acredito que ainda vai ser por muito tempo, né? Afinal, as mulheres são maioria. O Boric disse que esse é um gabinete diverso, como o próprio país afirmou que tem certeza de que a riqueza do Chile está na diversidade das suas pessoas. Ele cumpriu, portanto, a promessa de campanha, né, de paridade de gênero. Esse é um momento histórico para o Chile, para a América Latina, ter um gabinete ministerial, né, formado por 14 mulheres e 10 homens, e mulheres que devem assumir pastas importantes estratégicas, não é isso? Lembrando aqui já a Maia Fernanda Allende, né, no Ministério da Defesa, ela que é neta do ex-presidente socialista Salvador Allende. Comenta pra gente, Nicole. Exatamente, Marilu. Eu acho que, bom, o novo gabinete ministerial do Gabriel Boric, ele apresenta muitos marcos, né? Acho que o primeiro é isso, primeiro ultrapassar a questão da paridade com 58% de mulheres, né? É o primeiro gabinete ministerial que tem maioria feminina na história do Chile. E esse é um marco super importante, não pode passar desapercebido. E acho que a segunda coisa é que não são apenas mulheres ocupando postos importantes na política, mas são mulheres, inclusive, identificadas com o feminismo e que estão comprometidas com a causa da igualdade substantiva de gênero. E isso também é uma diferença muito qualitativa. Muitas delas, como você mesmo disse, estão ocupando cargos tradicionalmente associados ao poder masculino, né? Como a diplomacia, as Forças Armadas, os tribunais. Nós temos mulheres agora à frente da pasta de Relações Exteriores, da Defesa, da Justiça. Temos a primeira mulher que vai ocupar o cargo como ministra do Interior, que é um cargo muito importante para o governo do Chile, mulheres no esporte, na cultura, no trabalho, no meio ambiente. Eu acho que é muito significativo. Isso espelha muito a força do movimento de mulheres aqui no Chile. E acho que, para além das nomeações, o presidente eleito Gabriel Boric também inclui o Ministério da Mulher e da Equidade de Gênero num comitê político, que é o núcleo duro do governo, né? E que, inclusive, tem maioria de mulheres, contando com 3 mulheres e 2 homens. Então, acho que esse é um passo importante na direção da transversalização da perspectiva de gênero em distintos âmbitos da política do governo, não só fechado ao Ministério das Mulheres e da Equidade de Gênero, mas um processo que busca integrar a perspectiva feminista e de igualdade de gênero em todos os outros ministérios. E acho que esse também é um sinal importante de que o governo Boric está comprometido com essa agenda e também busca manter um contato muito estreito com o movimento feminista. Mas acho que, além da questão das mulheres, temos 2 ministros também identificados com a causa da diversidade sexual, né, que acho que não é pouca coisa, é super importante também, que é o ministro da Educação e a ministra do Esporte. E acho que é muito importante essa questão da representatividade, como você mesmo disse, e como o Gabriel citou publicamente, de buscar preencher esse vazio, esse abismo entre representantes e representados, né? Buscar, de fato, trazer para dentro da política essa variedade, essa diversidade social que representa o povo chileno. Muito bem, e Nicole, para o Ministério da Defesa, né, como a gente já citou aqui, o Boric anunciou a Maia Fernanda Allende, né, neta do ex-presidente socialista Salvador Allende, que foi assassinado durante o golpe de Estado liderado aí pelo general Augusto Pinochet. Essa indicação é carregada de simbolismo, na sua opinião? Qual que é a mensagem, né, a sinalização que Boric passa ao indicar uma mulher e neta, né, enfim, de Allende, justamente para a pasta da defesa?
Eu acho que essa indicação é muito emblemática e, obviamente, ela vem carregada de simbolismo, né? Eu acho que quem conhece a história do Chile não pode não se arrepiar quando a Maia é chamada para compor o gabinete ministerial justamente nessa pasta. Acho que isso acaba denotando uma dívida e uma reparação histórica também, né, com uma fratura muito importante que ainda é muito sentida aqui no Chile, a questão das pessoas que ainda veem o passado ditatorial do Augusto Pinochet com algo mais saudosista, né, que é o chamado pinochetismo, e que esteve muito ativo no período das eleições, né, essa ala mais conservadora estava muito ligada à figura do Antônio José Caz, né, com esse ímpeto de frear os avanços democráticos e trazer de novo esse passado que, de verdade, é um passado bastante doloroso, apesar do Chile ter um processo de verdade, memória e justiça muito mais avançado do que a gente imagina no Brasil. E acho que essa sinalização do Gabriel Boric é no sentido de, em primeiro lugar, o simbolismo de trazer a Maia como a representante de um governo que foi interrompido por um golpe de Estado que trouxe muitas dificuldades de reconstrução depois, né? Afinal de contas, o Chile teve um processo ditatorial bastante complicado, de 17 anos ininterruptos, e foi uma das ditaduras mais sangrentas e mais perversas de toda a América Latina. Mas acho que também traz essa esperança de que a política pode trazer a transformação e pode, de fato, trazer essa reparação que era muito importante para todo o povo chileno, não só, acho que para a família do Allende. Tudo bem, Nicole, eu estava lendo aqui o noticiário e agora estamos aqui na sua presença, você confirma e, enfim, explica para a gente melhor essa história. Pela primeira vez, um professor vai chefiar o Ministério da Educação, é isso, com Marco Antônio Ávila Lavanal? Pois é, essa foi uma novidade muito boa quando a gente ouviu também a indicação do Marco, porque na verdade ele é um professor de escola pública, né? Ele leciona em São Miguel, em uma comuna que é basicamente é uma comuna popular, e acho que é muito simbólico. Os professores estiveram na linha de frente tantas vezes nas lutas pela educação gratuita de qualidade universal no Chile, e tem passado por um momento tão complicado nesse processo da pandemia. A educação no Chile também está sobre o domínio do mercado, né? Uma educação também privatizada, e acho que é muito importante e simbólico que um professor esteja nessa pasta, porque ele sabe quais são as mazelas e quais são as dificuldades do sistema, porque passa isso na própria pele, sabe? A cabeça está onde o pé pisa, e acho que é muito esperançoso ver que um professor vai estar à frente do Ministério da Educação nesse momento no Chile. Muito bem, vamos falar aqui de meio ambiente também, né, Nicole? Afinal de contas, estamos aí passando no mundo inteiro, né, os impactos aí das mudanças climáticas, e temos problemas gravíssimos no Chile em relação, né, ao meio ambiente, muitas empresas aí que realmente prejudicam demais aí a população. Justamente como você disse, a pasta vai ser chefiada, né, por uma mulher, a Maria Luísa Rojas, né? E eu queria que você falasse do desafio, né, que ela tem pela frente, né? Esse tema também, o meio ambiente, é fundamental para todos nós, né? Sim, eu acho que para o Chile ainda mais. É um país que sofre bastante com as mudanças climáticas, é um dos países que mais estão sendo afetados nesse momento, passa por um processo de desertificação, tem a questão da água, que no Chile também é privatizada, não é considerada como um bem comum. E acho que os desafios são muitos, porque afinal de contas o Chile tem legislações ambientais bastante flexíveis e acaba apoiando quase toda a sua economia na economia extrativista, né? Sobretudo com o cobre, a indústria da mineração muito forte, tanto é que o Chile tem até um Ministério da Mineração para tratar dessas questões que são tão importantes e que acho que vai ser um desafio imenso, mas ao mesmo tempo acho que a indicação da Maísa Rojas é bastante significativa também, porque ela possui uma carreira muito importante de uma ativista, né, do meio ambiente, que também está muito à frente dos alertas sobre o perigo da mudança climática, e acho que
Ela é uma especialista no tema e tem muito como contribuir nesse sentido para buscar criar meios e formas de envolver a sociedade civil nesse debate para que não seja algo só técnico, mas também entenda que é algo que diz muito mais respeito a um projeto de desenvolvimento do país. Então, acho que estamos todos muito expectantes, assim, como vai ser a atuação dela, mas muito também confiantes de que ela vai conseguir, de fato, transmitir essa mensagem e propor políticas que possam proteger o meio ambiente e que possam, inclusive, trazer um novo modelo mais sustentável de desenvolvimento para o Chile. Muito bem, agora a gente pode falar aqui sobre o perfil, né, do gabinete ministerial. A coligação de governo está incluindo aí independentes, representantes do Partido Socialista, Partido pela Democracia, Partido Radical, Revolução Democrática, Convergência Social e Partido Comunista. Enfim, qual que é, na sua opinião aí, como é que ficou esse perfil desse gabinete ministerial? Eu acho que ele é o gabinete ministerial mais diverso da história. Acho que não é pouca coisa que você traga, em primeiro lugar, maioria de mulheres, em segundo lugar, pessoas identificadas com diversidade sexual, a coisa intergeracional também, muitos ministros jovens que nem chegaram aos seus 35 anos, né? A média, inclusive, da faixa etária desse gabinete é 49 anos, é o gabinete mais jovem da história. E acho que há uma perspectiva de não era possível para o Gabriel Boric governar apenas com a colisão que ele estava, que era a Prova de Dignidade, porque ele, infelizmente, não conseguiu a maioria no Congresso, então foi necessário ampliar um pouco a base de apoio para garantir maioria parlamentar e, assim, garantir que os projetos do governo tivessem condição de serem aprovados. Então, acho que ele foi duramente criticado em muitos momentos nas últimas entrevistas que ele deu, nesse sentido de que ele criticou muito a concertação nesses últimos 30 anos que, enfim, esteve no poder e agora chamou alguns ministros para compor a pasta justamente que pertenciam a essa antiga coalizão. Mas eu acho que isso faz parte de uma estratégia do Gabriel Boric de também buscar amplos acordos e buscar construir consensos. Inclusive, esse gabinete ministerial, apesar de trazer tantos marcos, né, ele também foi considerado um gabinete moderado na história da política do Chile, justamente por trazer essa postura mais conciliatória. Mas acho que tem muita novidade aí, a gente ainda vai ver, é muito cedo para prever como vai ser o resultado, mas acho que, de fato, a composição pode trazer essa mudança de paradigma, eu acho, essa renovação da política, justamente com esses novos quadros que não são pertencentes à tecnocracia apenas, né? Tem gente que está, por exemplo, o ministro da Educação, que era um professor de escola pública, a própria ministra da Saúde é uma médica, então acho que uma mulher no Ministério do Interior, acho que tem muitas coisas que podem se renovar e a gente está esperando que tudo corra bem. Exato, em relação também a essa disposição, né, do diálogo de uma maneira mais ampla, um dos destaques do gabinete é o atual chefe do Banco Central, né, do Chile, o Mário Marcel, que vai assumir o Ministério da Fazenda. Agora, parece que essa escolha foi bem recebida pelos mercados, não é isso? Queria que você falasse desse ponto também e como é que está em relação ao próprio partido, né, do Boric, essa indicação. O Mário Marcel foi a grande polêmica, né? Era o ponto nevrálgico. Eu acho que existia uma expectativa também para quem seria o indicado para ocupar esse cargo. E eu acho que o Mário Marcel, apesar de trazer uma resistência por parte da coalizão à Prova de Dignidade, porque ele está mais associado ao PS e tem uma carreira, uma trajetória muito sólida, ele vem justamente para acalmar um pouco a questão da volatilidade do mercado e de como ia se comportar a partir dessa nomeação do Ministério da Fazenda. Eu acho que, novamente, essa posição mais conciliatória do governo Boric, mas acho que o Mário Marcel também adotou uma postura de não impor condições para assumir essa função. Não houve nenhum acordo de que era necessário, então, rebaixar o programa político do Boric, continua com o mesmo programa e agenda política de promover reformas muito profundas, inclusive uma própria reforma tributária, aumentar a arrecadação do Estado e investir mais em reformas sociais, em
implementação de direitos sociais universais. Então, acho que é um nome importante, porque ao mesmo tempo acalma os mercados, é uma pessoa que de fato tem uma trajetória bastante consolidada dentro da economia e tem uma postura bastante progressista, se formos comparar com os economistas mais ortodoxos. Então, acho que, apesar de causar alguma estranheza por parte da esquerda mais crítica e mais radical, acho que pode ser uma boa opção, uma boa carta para poder jogar com jogo de cintura essas alianças mais amplas que o Boric precisa construir para governar. Exato. Bom, o Boric continua aí exatamente atuando, né, no Congresso até a posse dele, né, mas ele está atuando bastante para o projeto em relação ao sistema de pensões, né, que está em pauta ainda. Esse é um tema nevrálgico também, a questão das pensões. A gente lembra já imediatamente daqueles idosos até que se suicidaram, né, por falta de recursos. É uma marca, aí uma cicatriz profunda aí no Chile, né, Nicole? Sim, sim. Na verdade, o sistema de previdência social no Chile é um sistema por contribuição individual e isso acarreta uma série de problemas, né? As pessoas têm, como dizem aqui no Chile, uma pensão de fome, porque é impossível um aposentado se manter com o valor da aposentadoria recebida no Chile, não importa o cargo que foi exercido. Com exceção das Forças Armadas, que tem um regime de aposentadoria que também é compartilhado e é mais parecido com o do Brasil. Mas é um ponto muito complicado, porque, afinal de contas, a gente tem um movimento gigante que é o Numas AFP, né, e um consenso já socialmente estabelecido de que esse não é mais um modelo sustentável. Inclusive, esteve no ponto das discussões de como enfrentar a crise aqui no Chile, né, com os retiros do que as pessoas haviam acumulado durante anos de contribuição e, de fato, era uma miséria. E, mesmo assim, o governo ainda tentou segurar ao máximo para proteger esses fundos, né, que são capitais bem voláteis. E acho que o Gabriel, a princípio, tinha se colocado para extinguir a AFP, né, e começar um novo regime de contribuição mista, uma transição para depois um regime de contribuição 100% público. Ele precisou rever isso, porque também, obviamente, gerou uma série de atritos, sobretudo com a oposição, e a forma como isso ia se dar, de fato, na prática em 4 anos, porque é pouco tempo para implementar uma reforma tão profunda. Mas eu acho que existe, sim, uma vontade política de buscar construir uma reforma gradual, lenta e gradual, para que esse sistema seja transformado, porque, afinal de contas, já foi provado que não é mais possível seguir com ele. Então, também é um ponto bastante importante, e o Gabriel disse que vai dar prioridade para essa pauta e que vai ser uma das suas grandes ações nos primeiros 100 dias do governo. O Boric, ele deu uma longa entrevista, né, para a BBC, acho que você deve ter visto, né, a manchete, inclusive, elites não têm de concordar comigo, mas não precisam ter medo. Eu vou ler um trechinho aqui, que acho, principalmente no final, ele passa uma mensagem aqui realmente dessa mudança que você falou, né? Ele diz o seguinte: acredito que representamos uma energia geracional de transformação que aprendeu ao longo do caminho a valorizar a história que nos constitui. Representamos o ar puro, a juventude e novidade, mas com consciência na cadeia histórica dos processos, né? Ele fala ainda que também representamos que o status quo ou o conservadorismo é a pior coisa que pode acontecer ao Chile neste momento. No momento em que o mundo está mudando rapidamente, o Chile também precisa mudar e se adaptar. Representamos a força de uma era. Qual que é o impacto, né, enfim, desse momento no Chile, aqui também para a América Latina, para o Brasil? Teremos eleições agora no final do ano, e essa mudança, a força de uma era, enfim, finalmente chegou ao poder, né, um grupo desse tipo, inclusive até viralizou, né, aquela foto, né, dos ministros e ministras de saia, de bermuda, com criança, enfim, em comparação com outro momento também do Chile, numa outra posse, e que
realmente chamou bastante atenção, né? Essa coisa arejada, vamos dizer assim, né, Nicole? Qual que é o impacto que deverá ter, né, essa força, né, do Chile, ali, como ele disse, dessa nova era, aqui nas eleições presidenciais aqui do Brasil, na sua opinião? Eu acho que, bom, a chegada do Gabriel Boric no poder é uma chegada bastante simbólica, né? Bom, ele vem do movimento estudantil universitário, de um movimento muito importante no Chile em 2011, que demandava do Estado educação superior pública gratuita e de qualidade para todos. E não só o Gabriel Boric, mas muitos dos líderes daquele momento conseguiram emplacar uma carreira política e foram conseguindo se colocar na política institucional como uma alternativa, como uma renovação, como uma quebra de paradigma, porque acho que é isso, né? São pessoas jovens que têm uma nova visão da política e que, de fato, é uma geração que não viveu a fratura da ditadura, então tem esse ímpeto também de enfrentar um pouco mais alguns debates que são mais espinhosos e que, de fato, trabalharam muito em conjunto nesse período, desde 2011 até aqui. E eu acho que traz em primeiro lugar, a juventude chegando ao poder, né? O Gabriel Boric é o presidente mais jovem, e eu acho que de toda a América Latina, e acho que isso também traz esperança e um pouco de referência para outros países, né? A gente vai passar por um processo de eleição na Colômbia, onde o Petro também é jovem, acho que isso também pode influenciar. E eu acho que a chegada do Gabriel Boric pode significar também uma inflexão a mais à esquerda na América Latina, né? A gente tem aí muita esperança, esse vai ser um ano bastante decisivo, sobretudo para o Brasil, o maior país da América Latina. Eu acho que todo mundo está na expectativa de qual vai ser o resultado das eleições, mas o próprio Gabriel já disse que gostaria muito de trabalhar junto ao Lula e reativar os mecanismos de integração regional e de fato buscar construir essas pontes, né? Porque o Chile sempre esteve muito mais voltado para o Pacífico e não participava tão ativamente dos fóruns mais ao sul, né? Como o Mercosul, como a Unasur, e eu acho que existe muito essa vontade do próprio Gabriel Boric de construir esse processo de ação conjunta com outros países, obviamente, eu acho que com o Brasil do Lula, a aproximação com o Brasil nesse momento fica bastante restrita por conta da postura do Bolsonaro, mas eu acho que há uma renovação mesmo, uma quebra de paradigma, né? De uma nova forma de fazer política, uma nova forma de chegar ao poder, uma nova forma de construir essa relação entre representantes e representados, né? Essa inclusive, preocupação em ter essa diversidade social para que os eleitores também se sintam identificados com os seus representantes, eu acho que isso pode significar uma mudança de ventos aí positiva e favorável para o campo da esquerda na América do Sul. É o que a gente espera. Agora, Nicole, tem um ponto interessante aqui dessa entrevista da BBC que fala sobre o afeto, né? A forma como o Boric tem tratado, como tem lidado, como ele é carinhoso com as pessoas, falando do amor, né? Dentro da política, né? E a gente vive aqui, você sabe, no Brasil, um momento assim de extrema direita, com Bolsonaro, com muito ódio. Enfim, a gente já logo remete, poxa vida, né? Um presidente da República que faz questão de tratar com carinho as pessoas. Pode-se pensar, poxa, mas ele precisa fazer o que tem que fazer, né? Precisa ser carinhoso. Qual que é esse elemento, né, com que ele trabalha, né? Esse sentimento do carinho e do amor, a importância disso, Nicole? Eu acho que isso tem a ver com a nossa conversa anterior, né? De como fazer política com coração. E esse foi o slogan, basicamente, do Boric, né? De o que nos mobiliza para, de fato, estar ocupando esses postos, né? Qual é o sentido disso? E de fato, ele tem sido bastante horizontal, porque ele agora está trabalhando no que a gente chama de moneda tica, né? Que é um escritório que ele montou improvisadamente no Instituto de Relações Internacionais cedido pela Universidade do Chile, e é um lugar, é uma casa antiga, mas pequena, e está sempre repleta de pessoas, e a cidadania, de fato, está muito ativa naquele espaço, e todos os dias, quando ele chega, ele conversa com as pessoas, ele atende as pessoas, recebe todos os presentes.
tem uma proximidade diferente como mandatário, né? Inclusive, ele quebrou todos os protocolos no momento em que ele foi à moneda pela primeira vez, e a segurança não sabia o que fazer porque ele queria conversar com as pessoas, queria o contato, que eu acho que é muito importante para um líder hoje em dia na América do Sul. Eu acho que essa nova forma de fazer política, a política com afeto, a política com amor, a política que de fato constrói soluções coletivas para problemas coletivos, e essa identificação de representados com representantes é muito importante. Eu acho que isso garante ao Gabriel Boric, por exemplo, um amplo apoio transversal, intergeracional, inclusive. Não só a juventude se identifica com ele, mas também os pais, os avós. E acho que essa é uma virtude muito importante de um líder como o Boric, e eu espero que seja uma tendência e que os novos políticos também busquem se mostrar dessa forma, né? Não no sentido da autoridade, mas no sentido da horizontalidade, né? De criar essa ponte, de buscar construir na política esse lugar de amor mesmo, esse lugar de afeto, que é tão importante. Isso, mais humanidade, né, Nicole? Precisamos. Perfeito. Precisamos. Nicole, foi um prazer conhecê-la. Espero que você venha outras vezes aqui no nosso jornal. A gente vai acompanhar de perto a política chilena, que é realmente histórica, né? Histórica aqui na América Latina. Muitíssimo obrigada e um forte abraço para você. Obrigada a você, Marilu, pela oportunidade. Que tenha um ótimo dia. Para você também. Ótimo dia e boa semana também. Bom, igualmente. Obrigada. Falamos aqui com a Nicole Berti, doutoranda em Ciência Política pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Unicamp, integrante da Rede Internacional de Politólogas e coordenadora da Rede de Cientistas Políticas do Chile. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.